Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Vamos ler do verso 6 ao 14. Mas antes de nós lermos, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, fale conosco nessa noite por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Malaquias 1, verso 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém? Há um tempo atrás eu preguei em Malaquias, aqui, no capítulo 1, versículo 1 até o 5. E uma das coisas que eu disse a respeito do contexto de Malaquias é que eles estavam vivendo um período de opressão política, eles estavam vivendo de uma seca terrível, privação econômica. Grava muito essa palavra hoje, privação econômica, que tem muito a ver com o que eu vou dizer aqui hoje, sobre privação econômica que eles estavam vivendo. Eles estavam em uma grande murmuração e questionando também o amor de Deus, porque Deus fez promessas para ele, e essas promessas não estavam se cumprindo. Eles estavam debaixo do domínio persa, e eles falavam assim, olha, cadê o grande rei que vai sentar no trono que Deus prometeu? Esse Deus está mentindo para nós, esse Deus, ele não nos ama. E no versículo 2, Deus fala que ama esse povo. Deus fala, eu tenho amado vocês. E a demonstração do amor de Deus para com esse povo é que Deus escolheu eles. É que Deus não vai destruir eles. Deus vai destruir os edomitas, mas o povo de Israel Deus não vai destruir. Então, Deus prova o seu amor dessa forma. E agora, nesse texto que nós vemos aqui, nós vamos analisar também aqui uma adoração desprezível do povo. É até o tema da mensagem, uma adoração desprezível. Há uma adoração aprazível, e há também uma adoração desprezível. E essa adoração desprezível, o nosso Senhor a despreza, e Ele não aceita essa adoração desprezível. Nós não podemos chegar diante do Senhor de qualquer maneira.
Nós não podemos chegar diante daquele que é o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo que nele há, aquele que nos sustenta para estar aqui hoje, de qualquer maneira. Quando se trata de Deus, não se trata de oba-oba. Nós devemos ter requisitos para chegar diante dele, principalmente quando se trata de cultuá-lo. Nós sabemos que há outras espécies de culto, não só o culto público, como nós estamos cultuando aqui hoje. Nós temos o nosso culto familiar. Nós cultuamos ali com nossa família, esposa, filhos. Não tem uma regra que você tenha que seguir. Será que eu canto 10 músicas? Ou será que eu trago uma pregação mesmo? Lá em casa lá é 5 minutos, porque não dá. Mas não tem uma regra. Mas é uma maneira de cultuar ao Senhor. Outra espécie de culto é o culto individual. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, verso 1, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós temos a nossa vida como um culto a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos é uma expressão de culto para a glória do Senhor. Mas nem tudo que nós fazemos em nossa casa adorando a Deus, e de maneira individual adorando a Deus, nós não podemos fazer aqui no culto coletivo. Eu posso muito bem, sei lá, dirigir para a glória do Senhor, mas eu não vou enfiar o carro aqui dentro. Eu posso muito bem jogar uma bola para a glória do Senhor, mas nós não vamos jogar bola aqui dentro. Eu vi na internet esses dias, enquanto estava acontecendo o culto, tinha um rapazinho em cima do altar assim, fazendo uma pintura, uma tela. O culto rolando e ele pintando. E o povo é tão ignorante, que eles vão pedir não sei quantos mil reais naquela tela, falar que foi inspirada pelo Espírito Santo, e os babacas vão e compram ainda. Só que esse tipo de coisa pode ficar tranquilo, isso aqui não vai acontecer aqui. Não acontece isso aqui. Mas, irmãos, há uma maneira de nós adorarmos o Senhor de forma aprazível. E nós vamos olhar para esse texto aqui de Malaquias e vamos aprender um pouco sobre isso. No versículo 6, começa dizendo que o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. O pai tem autoridade sobre o filho e merece ser honrado. E o Senhor está numa posição superior ao servo e merece ser honrado também e respeitado. A Bíblia fala para os filhos honrarem os pais, isso é um mandamento. E quando tem uma relação pactual de um servo e um senhor, o senhor está acima do servo. E esse servo deve respeitar esse senhor. E parece, irmãos, que quando se trata de relação familiar entre pai e filho, a Bíblia dá um mandamento para que os filhos honrem os pais, para que os filhos obedeçam os pais. Mas parece que é algo natural, parece que é uma lei natural no coração dos filhos em honrar os pais, em respeitar os pais. Me lembro quando eu era pequeno, meu pai só olhava. Só olhava. E aquele olhar trazia temor, honra e respeito. E quando se trata também do Senhor e do servo, há um respeito com o seu Senhor. Há um respeito com o seu Senhor, com o seu mestre. Só que o texto fala, Deus fala assim, olha, se o filho honra o pai e o servo ao seu senhor, se o filho honra o pai que é carnal e pecador, se o servo honra o senhor que é pecador, seu senhor que é um pecador. Agora, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Esse é o questionamento de Deus para com aquele povo. Eu sou o pai de vocês, eu adotei vocês, eu cuido e cuidei de vocês, agora vocês estão me desonrando. Cadê a minha honra? E quando Deus olha para aquele povo, olha, agora eu vou recolher a minha honra, não tem honra nenhuma a dar. E quando Deus olha para aquele povo, agora eu vou colher o respeito que mereço, não tem nenhum respeito para colher. E o texto prossegue
E essa expressão diz o Senhor dos Exércitos. O que significa essa expressão Senhor dos Exércitos? Senhor dos Exércitos é um título que se refere a Deus como o comandante supremo de todo exército celestial. Esse título expressa o poder supremo de Deus sobre tudo e todos. Ele comanda os céus e a terra, todo o universo está sob sua autoridade. Então, esse povo, ele está desonrando e desrespeitando esse Senhor dos Exércitos, que comanda os céus e a terra, todo o universo está sob a sua autoridade. Eles não estão desrespeitando um homem qualquer, um ser qualquer. Eles estão desrespeitando e honrando o Criador do universo, que sustenta todas as coisas, que sustenta o nosso coração que está batendo aí, o sangue que corre em nossas veias é sustentado por esse Senhor dos Exércitos, e esse povo está desonrando e desrespeitando esse Senhor dos Exércitos. É isso que eles estão fazendo. E esse Senhor dos Exércitos, nessa grandeza, nesse poder, nessa soberania, magnitude, merece ser honrado e respeitado por nós. Merece ser louvado e adorado por nós. Mas aquele povo estava desonrando e desrespeitando o Senhor dos Exércitos. Agora, irmãos, o texto também fala, Deus dirige aos sacerdotes que desprezam o nome do Senhor. Uma das responsabilidades dos sacerdotes era inspecionar o sacrifício. Olha só que diz Levítico 22, 17 a 25. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, quer apresentar ao Senhor um holocausto, para que sejais aceitável, ofereça macho e sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que estiver defeito, esse não ofereceis, porque não será aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não haverá defeito algum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não os ofereceis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, um novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não ofereceis ao Senhor um animal que estiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem farei isso à vossa terra. Também da mão do estrangeiro, nenhum desses animais ofereceis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vosso favor. Então, a tarefa do sacerdote era inspecionar os animais que chegavam. O povo ia levar os animais para fazer o sacrifício. O sacerdote tinha que pegar aquele boi e falar assim: olha, esse boi aqui, ele está com defeito, não pode. Essa ovelha está com defeito, não pode. Esse animal também não pode. Era a responsabilidade do sacerdote. Só que entra a questão da privação econômica que aquele povo estava vivendo. E entra também a irresponsabilidade também dos sacerdotes. E quando a privação econômica entra e a irresponsabilidade também, o resultado disso tudo é uma adoração desprezível. Por quê? Os sacerdotes pensavam assim: olha, nós já estamos vivendo numa decadência econômica terrível, o povo não tem um tostão furado no bolso, está difícil a coisa, e se o povo traz esses animais defeituosos e machucados, tudo bem, coitado do homem, coitado da mulher, coitado desse povo, está sofrendo, tudo bem, vamos aceitar, deixa eles lá com
como animal dele saudável, sadio, porque esse animal sadio pode reproduzir outros animais. Tudo bem, tudo bem. Só que não está tudo bem. Não está tudo bem. Quando se trata, irmãos, de adorar ao Senhor, nenhum impedimento é a causa de nós desprezarmos e desonrarmos o Senhor na nossa adoração. Tem gente que adora o Senhor num risco iminente de morte. Tem pessoas agora em outros países que estão cultuando ao Senhor e o seu coração está tremendo de medo. E a Bíblia fala para nós cultuarmos o Senhor. Se estourar uma perseguição, nós devemos cultuar ao Senhor. Não é motivo de nós desprezarmos o culto ao Senhor. E esse povo estava desprezando. Estava desprezando a Deus. Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Pão imundo aqui, irmão, significam ofertas inadequadas, oferecidas pelos sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles não estavam cumprindo o seu papel de maneira responsável, como a lei manda. Esses sacerdotes aqui se corromperam por causa da privação econômica, se corromperam por causa das promessas que Deus ainda não tinha cumprido, se corromperam porque Deus ainda não tinha levantado um rei, se corromperam porque as estações estavam completamente diferentes. E um sacerdote, um líder de posição, não pode se corromper. Nós que somos líderes aqui, e você que deseja ser, saiba de uma coisa: há uma responsabilidade sobre nós. Nós não podemos nos corromper diante das adversidades. Nós não podemos levar toda uma igreja a uma adoração desprezível por causa de circunstâncias ruins. Porque nem sempre, irmãos, as coisas estão boas. Como dizem, né? Se começar aqui a dar testemunho aqui, todo mundo vai falar um pouco. Mas a responsabilidade do líder, do pastor, do presbítero, do sacerdote, levar o povo a cultuar ao Senhor de maneira aceitável, de maneira aprazível, e não imitar esses sacerdotes aqui, que ofereciam pão imundo, ofertas inadequadas ao Senhor. Olha só, esse comentário aqui é de João Calvino. Olha só que João Calvino comenta, interessante. Se nós irritar esses homens, eles negarão que tenham algo a oferecer. Isso os sacerdotes falando, né? Se nós, sacerdotes, irritar esses homens, eles negarão que tenham algo a oferecer. E assim, o templo ficará vazio, e as nossas próprias casas estarão vazias. Então é melhor tirar o pão grosso deles do que nada. Devemos, pelo menos, alimentar nossas famílias e servos com este pão, depois deles oferecidos ao Senhor. Isso aqui, irmão, me lembra quando eu ainda fazia seminário, era de outra igreja, e participava de muitas reuniões pastorais. Eu vi muito isso daqui, ó. Vi muito isso daqui. Porque parecia que o pastor, ele era um empregado da igreja. E tinha igrejas que falavam assim: olha, a gente só aceita pastor se tiver acima de 50 anos, 2 livros publicados, doutorado e filhos. Até parece que é dessa forma que a gente escolhe um pastor. Só que tinha pastor que ia nessa conversa, e o pastor virava refém da igreja, porque ele era empregado. E nós que trabalhamos para o nosso patrão, nós devemos trabalhar correto. Olha, faz isso, a gente vai e faz. Faz aquilo, a gente vai e faz. Então, esses pastores eram levados pela ideia da igreja. E o que a igreja falava, o pastor acolhia. Pastor, tem uma mulher aqui que é uma bênção de Deus. Vamos colocá-la como pastora? Não vamos. Por que ele fazia tudo isso? 30 mil todo mês na conta.
10 mil todo mês na conta. Você acha mesmo que ele ia perder o seu pão? O seu sustento? Então, irmãos, assim, isso aqui, dos sacerdotes aqui na época de Malaquias, hoje também acontece muito. Acontece muito. Pastores que pastoreiam por dinheiro, acontece muito. Acontece muito tudo isso. Verso 8, quando trazei o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Essa primeira parte aqui, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando trazei o coxo ou enfermo, isso não é mal? Eu estava lendo, citei aqui o comentário de João Calvino, e João Calvino, no entendimento dele, isso aqui não é uma pergunta. João Calvino entende que isso aqui é mais ou menos assim, olha, deixa o povo trazer um animal cego, o que tem? Deixa o povo trazer o animal coxo, o que tem? Deixa o povo trazer o enfermo, o que tem? Deixa o povo trazer o que quiser, não tem problema nenhum. Isso, João Calvino entendia dessa forma. Se for dessa forma, é mais grave ainda. É o povo liderando outros pela barriga, um cego guiando outro cego. Imagina só, irmão, se isso acontecesse aqui. Já imaginou se acontecesse isso aqui? Ô, irmã, quer dançar? Dança aí, irmão, pode dançar, não tem problema não. Fazer um teatro aí, não, pode fazer, não tem problema não. Ó, quer vir de lá aqui dando cambalhota, virar moto? Pode. É bagunçado mesmo, pode fazer, mas não é assim. Não é assim que funciona. Porque esse povo tinha mais zelo com os homens do que para com Deus. Para eles importavam mais agradar os homens do que agradar a Deus. Esses líderes. Agora, irmãos, o texto fala, pega esses animais aí, pega um presente aí, oferece lá para o governador, vamos ver se ele vai se agradar. Vamos ver se ele vai ser favorável a isso tudo aí, que vocês estão oferecendo. Vamos trazer para nós aqui, se eu não me engano, o imposto de renda é 27%, né? Tem que pagar, né? Chega lá e falou, quero pagar 2%, vai aceitar? Ó, esse ano eu não quero pagar, não. Você acha que o governo vai aceitar? Esse ano eu não quero pagar meu IPTU, não. Será que ele vai aceitar? O IPVA do meu carro eu não quero pagar. Será que o governador vai aceitar? É óbvio que não. Agora, quando se trata de Deus, você acha que Deus vai aceitar qualquer coisa? Você acha que Deus vai receber uma adoração que ele despreza? Uma adoração que não está em conformidade à palavra dele? É óbvio que não. Se um homem, na posição de autoridade como governador, despreza essas coisas, quem dirá Deus? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Aqui, Malaquias ele está fazendo uma espécie de sarcasmo. Olha, já que vocês ofereceram aí, esses animais cegos, coxos, enfermos aí, faz o seguinte, vai lá e suplica ao Senhor, clame ao Senhor pela misericórdia dele, que ele vai conceder, para que ele conceda a graça dos... Vai lá, suplica o favor dele, para que ele conceda a sua graça. E nós sabemos que não vai, Deus não vai conceder sua graça. Deus não vai ser favor àquele povo. Deus não vai. E o que dói, irmãos, é o seguinte, é que nesse momento agora, muitas igrejas estão adotando um culto desprezível e acham que Deus está aceitando e ele não está. Eles estão vivendo um sarcasmo total. O culto virou uma folia. Eles adoram, eles oram ao Senhor para que Deus cure, para que Deus manifeste sua graça, e Deus está aqui, ó, não concedendo nada. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? É óbvio que não. É óbvio que não.
diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Isso aqui é uma palavra pesada, irmãos. Isso aqui é uma palavra pesada. O povo aqui estava cultuando a Deus de maneira tão desprezível, nojenta, abjeta, antibíblica, que a vontade do Senhor é que as portas fossem fechadas. Olha, por mim, fecha a porta, passa um cadeado, ninguém entra lá dentro, ninguém me adora. Se for para oferecer animal nesse nível, eu prefiro que feche as portas e não me adore. Aqui no Brasil, haja cadeado, hein? Haja cadeado. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Quando uma adoração, ela é completamente equivocada, o nosso Deus não tem prazer. E essa palavra é poderosa. Imagina Deus dizer para nós assim, olha, vocês aqui, povo de São Caetano, eu não tenho prazer em vocês. E caso irmão, você esteja levando uma vida de culto individual, que está contrária à palavra do Senhor, lembre dessa advertência, para que Deus não fale para você que eu não tenho prazer em vós. Eu não tenho prazer em você. Porque a vida que você leva é uma vida que não condiz com aquilo que eu disse na minha palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, para nós não ouvirmos isso. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, irmãos, aqui já está mais que óbvio. Se Deus, ele prescreveu a maneira que ele quer ser adorado, se adorá-lo de maneira contrária à que ele prescreveu, ele não vai aceitar a oferta. Ele não vai ser adorado. Ele não vai ser cultuado. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, no versículo 11, fala assim, é grande entre as nações. Esse é grande. Malaquia, em seus dias, ele via gentios se convertendo ao judaísmo e adorando o Senhor. Mas também, esse é grande, poderia ser traduzido como será grande. Mostra o anseio por um tempo em que a adoração pura e universal, em contraste com o erro da adoração de Israel. Então hoje, há um povo que adora o Senhor de maneira pura, de maneira prazível. Esse tempo chegou, nós estamos aqui adorando Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, de maneira pura, de maneira aprazível, dentro das 4 linhas das Escrituras. Esse tempo chegou. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida, é desprezível. Então, o profeta está falando, olha, chegará um tempo, onde a adoração será pura, aprazível, mas vocês são profanos. Mas vocês estão profanando a adoração. Quando vocês falam que a mesa do Senhor é imunda, e quando falam que a comida que se oferece na mesa é desprezível. Vocês cultuam de maneira profana, mas chegará um tempo onde o culto será puro. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós traz o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão, diz o Senhor. Irmãos, imagina esse povo vivendo em todo aquele contexto e cultuando a Deus por mero rito e sem paixão. Olha, eu sou obrigado a pegar esse animal, vou pegar coxo mesmo, não estou nem aí. Vou pegar esse animal coxo aqui, eu vou oferecer esse animal dilacerado aqui, mas isso aqui que eu estou fazendo aqui é mero rito, porque eu sou sacerdote, mas eu tenho que fazer isso. O povo está vindo,
trazer os animais, eu vou fazer isso. Mas isso aqui que eu estou fazendo, que é uma canseira isso daqui. Isso aqui que eu estou fazendo aqui é um enfado para mim. Eu já estou enojado disso. Irmãos, que Deus nos dê graça em trabalharmos para Ele com amor, desejo no coração, anseio, em amá-lo acima de tudo, amar o próximo, em servir ao próximo. E não dizer, olha, eu vou no culto hoje porque é um mero rito, tá? Se eu não for, o pastor vai ligar, vai pesar na minha. Então eu vou lá, mas eu estou lá, mas meu coração está lá no samba. Meu coração está lá no pagode. Então, irmãos, a gente não pode tratar o culto dessa forma, como canseira e desprezo. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então o povo, irmão, tinha animal sim, tinha um animal sadio, eles tinham sim animal sem defeito, eles tinham para oferecer, porém eles não ofereciam. E Deus chama esse povo de maldito. Maldito seja o enganador, vocês que me enganam. Eu sei que no curral de vocês tem animal sadio lá, mas quando é para mim, vocês oferecem o coxo, o defeituoso. E nós, irmão, não podemos enganar ao Senhor, não conseguimos enganá-lo. Nós, seres humanos, olhamos a estética, mas Deus olha o nosso interior, o nosso coração. Não tem como enganar o Senhor, não tem como nós enganarmos. E para a gente caminhar por fim, algumas considerações aqui para nós. Adorar a Deus de modo inapropriado é adorar um Deus criado. Irmãos, nós somos, vamos se dizer, adoradores por excelência. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos um Deus que nós criamos. E se nós adorarmos a Deus de maneira contrária ao que Ele prescreveu, nós estamos adorando um Deus que nós criamos. Porque o Deus que nós criamos aceita teatro e dança. Aceita fazer um quadro, o Deus que nós criamos. E isso é idolatria. Isso é idolatria. Adorar a Deus contrário às suas ordens é admitir que a Bíblia é insuficiente. Olha, Deus, inspirou os escritores, ok, é assim que cultua Ele, mas eu prefiro de outro jeito. Então você está invalidando a suficiência das Escrituras. E aqui, irmãos, esse princípio normativo de culto, tem um princípio regulador de culto, e esse aqui é o normativo. O princípio normativo permite uma maior liberdade criativa, desde que não haja proibição explícita na Bíblia. Eu grifei isso daqui, liberdade criativa. Liberdade criativa. Então, o princípio normativo de culto, ele vai falar assim, olha, se a Bíblia não proíbe, nós podemos inserir no culto. Só que o que acontece é que esse princípio, o que rege esse princípio é a liberdade criativa do homem. E onde a nossa mente pode nos levar, irmãos? Nossa mente caída, pecaminosa, corrompida. Por isso daqui, irmão, é balela. Já sabe que eu estava lendo isso daqui? E onde eu estava lendo, estava escrito assim, olha, o princípio normativo de culto, ele só não é realizado em igrejas reformadas, no resto é. Glória a Deus para nós, irmãos? Glória a Deus para nós. Agora, o princípio regulador do culto. A expressão princípio regulador do culto denota a existência de um valor básico e imutável, que deve ser protegido enquanto se realiza qualquer ato formal de adoração. A proteção desse valor implica a observância de uma norma geral que rege o culto e lhe dá forma. Esse preceito básico impõe limites ao adorador, impedindo de, levado pelos ditames de sua consciência depravada,
apresentar diante de Deus qualquer coisa que não corresponda à natureza de sua vontade. Então, esse princípio regulador aqui, irmão, de culto, ele nos freia, ele nos breca, porque ele coloca limite à nossa adoração, ele coloca limite aos ditames da nossa consciência depravada, o que um outro princípio não coloca. Por isso, você vai em algumas igrejas, você vê uma bagunça total, onde púlpito é quebrado, cadeira é quebrada, aquele bololô todo, e você chega no final, como é que foi o culto? Foi benção. O pregador leu o quê? Não sei. Não sei o que ele leu, não sei o que ele pregou. Agora, quero apresentar para os irmãos 4 argumentos dos puritanos em favor do princípio regulador do culto. Somente a Deus pertence a prerrogativa de determinar os termos pelos quais os pecadores se aproximam dele em adoração. Somente Deus pertence à prerrogativa de determinar os termos, a qual nós, pecadores, o adore. Já o princípio normativo, ele dá prerrogativa à liberdade humana. E se nós cairmos nessa conversa de que o nosso culto, ele está debaixo de uma prerrogativa humana, nós vamos cometer erros como esses sacerdotes aqui cometeram. O que eles fizeram aqui foi o princípio normativo de culto. Foi isso que eles fizeram. A introdução de práticas extra-bíblicas tende inevitavelmente a anular e menosprezar o culto designado por Deus. Então, Deus, ele preparou em sua palavra todo um culto para nós adorarmos a ele. E quando nós acrescentamos sequer uma coisa, nós estamos anulando e desprezando e cultuando de maneira desprezível o culto que Deus designou para nós. Se os homens pecadores tivessem de acrescentar ao culto qualquer elemento não ordenado por Deus, eles estariam, por meio dessa atitude, questionando a sabedoria do Senhor Jesus e a plena suficiência das Escrituras. Então, ó Deus, o Senhor disse que para no culto nós orarmos, lermos a palavra, pregação, cantarmos um hino. O Senhor disse tudo isso. Mas o Senhor não é tão sábio assim. O Senhor não é tão inteligente assim. Então, eu vou questionar a sabedoria do Senhor e eu vou colocar no culto algo que você não colocou, acho que faltou. Quando o Senhor inspirou os profetas, o Senhor não, eu acho que parece, ou o Senhor falou, eles nos ouviram direito. Então é questionar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus não pode ser questionada. A Bíblia condena todo culto que não for ordenado por Deus. A Bíblia condena. E aqui diz a Confissão de Fé de Westminster: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Deus não deve ser adorado segundo as nossas imaginações, segundo as nossas invenções. Ah, tudo bem, Senhor, o animal dilacerado estará aqui, tudo bem. Vou cultuar o Senhor dessa forma mesmo, porque é da minha cabeça isso. É invenção, é imaginação da minha cabeça. Nós não podemos realizar esse tipo de coisa. Aqui, o começo da confissão fala que Deus é soberano, deve ser temido, fez tudo, fez todas as coisas, deve ser temido, amado, louvado. Esse Deus, irmão, que nós conhecemos, grande, poderoso, transcendente, imanente, soberano, eterno, infinito, transcendente, cheio de graça, bondade, que nos salvou, nos perdoou, nos lavou com seu sangue, enviou seu Filho Jesus, nos trouxe perto dele por meio do Espírito Santo. Você acha mesmo, irmão, que ele vai aceitar algo desprezível diante dele? E o pior, tem gente que fala que sim. Esse é o pior.
O culto neotestamentário consiste em leitura e pregação das Sagradas Escrituras. É o que nós fazemos aqui. O canto congregacional de salmos, hinos e cânticos espirituais, oração, celebração das ordenanças, do batismo e da ceia do Senhor, e o estímulo mútuo ao amor e às boas obras. Aí, a gente é alvo daquela piada, né? Um culto reformado é muito frio. É melhor um culto do fogo, quente. Ok, se for frio, se frio consiste em ser bíblico, eu quero ser gelado. Agora, se quente consistir em ser não bíblico, deixa eles quentes para lá. Aí já vai acostumando com fogo, quando morrer já está... Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras que apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus, irmãos, é o sacerdote perfeito. Jesus, ao contrário desses sacerdotes aqui, Jesus, ele não ofereceu a si mesmo como um cordeiro coxo, um cordeiro sem defeito, imaculado. Pelo contrário, o nosso Jesus viveu uma vida santa, uma vida de obediência ao Pai santa, sem pecado, sem defeito. O nosso Jesus é o cordeiro perfeito. Não há nenhuma mancha, mácula, ruga em Cristo. E Jesus, como sacerdote perfeito, ele mesmo ofereceu a si como cordeiro perfeito para morrer e pagar o preço da igreja que é dele, do povo que é dele. Então, quando esses sacerdotes aqui estavam cultuando ao Senhor de maneira desprezível, nessa adoração completamente desprezível, eles não estavam apontando para a obra de Cristo no futuro. E eles deviam fazer isso. Só que eles erraram, eles pecaram. Agora o nosso Cristo não. O nosso Salvador não. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Por causa do sacrifício dele, que foi um sacerdote perfeito, um cordeiro perfeito, se entregou na cruz, morreu por nós. E ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Arrependei-vos e credes no Evangelho, ele fala. Nós temos no céu um sacerdote perfeito, que morreu por nós. E nós devemos olhar sempre para ele, sempre para Cristo. Hoje, os pastores erram também. Os líderes erram também. Jesus não erra, é perfeito. Nós devemos olhar para ele e confiar nele e olhar para ele, para que o nosso culto familiar, individual e coletivo seja restaurado para a sua glória. Amém?